Associação O Senhor, o Bom Pastor e TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder Deus, meu irmão. Creia assim, como Maria, pelo poder que Deus confiou. Creia assim, como Maria, pelo poder de Deus confiou. Ele Ele reina, Ele é Deus, nosso Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, nosso Senhor. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Meu irmão, minha irmã, creia nisso. A gente precisa crer. E como Maria é o nosso modelo de fé, ela acreditou. Vamos também imitar a Nossa Senhora e vamos crer, porque a oração, ela precisa acompanhar todos os momentos da nossa vida. Afinal, a oração é uma comunicação minha com Deus e que eu escuto de Deus a resposta. Hein, Leia? Na verdade, nós aprendemos que a oração é um recurso que Deus nos deu para nos comunicarmos com Ele. É a misericórdia de Deus se derramando na nossa vida para que possamos nos achegar a Ele. Tudo pode ser mudado pela força da oração. E eu tudo posso, diz lá em Filipenses, eu tudo posso naquele que me fortalece. E é bom nós nos lembrarmos, para que seja realmente uma força para nós, que Jesus rezava muito. Jesus rezava sempre. Jesus tinha uma vida de constante oração. E Jesus é Deus. Aí vem a pergunta, para que Jesus precisava rezar se Jesus é Deus? Acontece que ele realmente era Deus. Porém, ele veio a nós, sendo divino, cumprir uma missão humana. Então ele, o mestre, o Senhor, aquele que vai à frente, aquele que nos abre os caminhos, para que se nós o seguirmos, estejamos certos de que tudo está bem para a nossa vida. Quantas vezes, Sônia, no Evangelho, inúmeras vezes, nós veremos no Evangelho Jesus à noite, de madrugada, indo à montanha rezar. Se recolhendo. Ele ia rezar, ele ficava conversando com o Pai. Aliás, meu irmão, rezar é conversar com Deus.
Falando em oração, falando em rezar, falando em comunhão, falando em intimidade com Deus, Sônia, hoje nós temos uma grata visita. Temos Retalhos da Vida hoje, vai se enriquecer muito com a presença do nosso querido irmão Ronaldo, deixa eu ver o nome dele para não errar, Ronaldo Rufino Gomes, ele que é o coordenador estadual das oficinas de oração e vida. Olha, gente, todo o Rio Grande do Norte. E a oração, as oficinas de oração, que já tem o quê? Já vai fazer 34 anos de existência, né? Aqui muito no estado? Lindo. Não, desde que fundada, não é? Pelo nosso querido, amado, que já se encontra no céu, o Frei Inácio Laranhaga. E agora você vai participar conosco desse momento rico que está aqui para falar conosco o nosso querido Ronaldo. Ele que é pedagogo, ele é que é guia das oficinas também de oração e vida, e ele também é assessor da Pastoral da Juventude aqui na nossa Arquidiocese de Natal. Estamos aqui com o nosso querido irmão, amigo, Ronaldo, que vem falar para nós sobre oficinas de oração e vida, um serviço da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, com a aprovação da Santa Sé e criada, como eu já disse, pelo nosso querido, já falecido, Frei Inácio Laranhaga. Seja muito bem-vindo, Ronaldo, ao programa Retalhos da Vida, e queria começar perguntando a você em que consiste esse serviço. Consiste a fazer com que o participante aprenda a orar para aprender a viver melhor, né? Essa experiência que desde as primeiras sessões, né, que nós levamos nas oficinas de oração e vida, que o participante tem a oportunidade de viver, desde as modalidades, que são maneiras diferentes de orar, que o participante é introduzido, até as alturas da contemplação. Porque o que é que as oficinas vêm preencher essa lacuna da igreja? Muitas vezes se fala para as pessoas que as pessoas têm que rezar, mas como rezar? Como rezar? E as oficinas, ela vem ajudar justamente a ter essa experiência de oração pessoal na sua vida, de uma maneira mais contemplativa, intensa, como a exemplo de Jesus, né? Que Jesus foi, como vocês falaram, Jesus foi aquele que viveu uma vida intensa de oração para poder viver melhor. Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Realmente. Eu estava lendo algumas coisas sobre o que é realmente as oficinas e achei muito interessante porque diz assim que através da oficina o participante ele vai aprendendo a superar as dificuldades, vencendo a tristeza, porque a oração leva a isso, né? Conquistando a paz interior, sendo mais paciente, buscando imitar Jesus, aquilo que Jesus fazia, a gente imitar. Então, a quem se destina, Ronaldo, e qual é a dinâmica desse serviço? As oficinas de oração em vida hoje existem para criança, adolescente, jovem, adulto. Nós temos também o curso para casais, que é uma verdadeira terapia de casal, porque o Frei Inácio, além de ser religioso, ele era psicólogo. Então ele foi juntando todas as experiências, né? E foi criando esse serviço, que era uma experiência pessoal dele, mas que ao mesmo tempo ele compartilhou com a igreja e que nós, guias das oficinas, tentamos levar nas comunidades, né? E de acordo com o público, para criança, né? Para jovem, para adulto. Ai, que coisa linda! Quer dizer que tem bem agora, porque no início não tinha. Não. Era mais para adulto, a necessidade. A necessidade. É a nossa igreja em movimento, se adequando. Isso, né? E acontece sempre nas comunidades, nas paróquias, né? Nós não temos lugar fixo, os guias das oficinas, por isso que é um serviço que é disponibilizado às paróquias, às comunidades que nos convidam, ou nós mesmos, os guias, vamos até essas comunidades e oferecemos esse serviço. Né? Pois é, e o que eu vi é que esse serviço, ele já tem o quê? Vai fazer 30 anos aqui em Natal? Aqui no Rio Grande do Norte. A grande festa vai ser em 2019? Nós estamos, na verdade, já estamos vivendo esse processo de preparação e celebração com grandes momentos, né? Eu vi aqui que, Ronaldo, que vai haver, eu estou com cartaz aqui, não dá para mostrar, mas é um grande retiro, um encontro de experiência com Deus acontecendo em setembro. Fala para nós sobre esse grande evento. Antes de existir as oficinas de oração em vida, existiam os encontros de experiência de Deus pregados pelo Frei Inácio. E ele delegou esses encontros a casais evangelizadores, né? E nós teremos esse encontro em setembro, de 6 a 11, que acontecerá aqui em Natal, como você tem as informações aí. Eu vi aqui, vai ser lá em Emaús, no Proneves, né? Ali,
quando você... Agora no começo do viaduto, Isso. né? Lá direito. E ele é dirigido a leigos e religiosos. Isso, Né? aberto. Quem quiser se inscrever para esse retiro, o que é que deve fazer? Procura qualquer guia das oficinas de oração em vida, eu vou deixar o contato aqui que vocês vão muito disponibilizar. bem. Podem Certo. entrar em contato, é um retiro, um mergulho, um aprofundamento muito bom na experiência de Deus, como o próprio encontro diz, onde o participante vai desde os primeiros passos até as alturas da contemplação, ter esse encontro profundo com toda a espiritualidade das oficinas de oração em vida, né? Ô, Ronaldo, esse retiro, a pessoa entra no dia 6 e só sai dia 11. Isso. Dorme lá e tudo. Dorme lá com toda... E já sabe quanto vai ser? Vai custar R$480. R$480. São Gente, 5 lembrando, diárias. 5 diárias com alimentação. Café da manhã, almoço, jantar, lanche, dormida. Um lugar maravilhoso. Apropriado. Conduz a oração. Porque Isso. o lugar é magnífico. Quem ainda não conhece pode ver isso. Então, se existe algum site que as pessoas possam entrar para ver alguma coisa, ou somente o contato mesmo. Através dos guias das oficinas de oração em vida, então, né? a gente vai disponibilizar E eu vou deixar o meu contato depois também. o contato. E eu queria também, Ronaldo, você quando fala, a gente nota que você fala com muita empolgação, né? Você pessoalmente, quanto tempo já está trabalhando nesse serviço de oficinas de oração em vida? Eu fui cativado pelas oficinas há 25 anos atrás, né? Nossa! Foi uma experiência que eu vivi com Deus e ao mesmo tempo é uma maneira... Porque as oficinas tanto ajudam a pessoa a encontrar-se com Deus, mas a encontrar-se consigo mesmo. Porque Frei Inácio nos coloca que a grande questão da humanidade hoje é a dispersão. Você não ser capaz de se concentrar, você não ser capaz de ser dono de si. E as oficinas, através de toda essa espiritualidade, essa pedagogia, né, ela nos ajuda a sermos donos de nós mesmos. E ao mesmo tempo, criar uma disciplina, né, de ter essa intimidade com a palavra de Deus. Porque eu acho que uma das grandes questões da igreja hoje é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Da palavra. E as oficinas nos ajudam a ter uma leitura orante da palavra de Deus, como você falou. Riquíssimo. E tem uma pergunta que resume as oficinas. Sim. Que se eu pudesse resumir aqui, seria com essa perguntinha que eu tenho aqui no peito, né? O que faria Jesus em meu lugar? Sim. Isso é muito importante, Ronaldo, nas situações da vida, nas circunstâncias variadas. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos pegos de surpresa, não é? E comumente, a gente vai pelo impulso, pelo temperamento, não é? Somos muito impulsivos, mas se a gente tiver a prática, porque as oficinas, eles levam a prática da oração. No dia a dia. Então, a gente vai começar na hora e vai lembrar, sim, o que Jesus faria no meu lugar. Para falar, para agir. Porque para nós é a oração que faz com que Jesus fique vivo na nossa consciência. Se Jesus está vivo na minha consciência, é Ele que vai transformar os meus impulsos egoístas, os meus impulsos de orgulho, enfim, tudo aquilo que faz hoje até a violência, a destruição entre nós, né? Faz com que... E se Jesus está vivo na minha consciência através da oração, é Jesus que vai transformar esses impulsos egoístas em atitudes de amor, de paciência, de serenidade. E aí nós vamos sendo mais felizes. E se eu sou mais feliz, eu posso fazer os outros felizes. Porque o Frei Inácio diz, só os amados amam. Então, a partir do momento que eu tenho essa experiência com Deus, eu posso também amar as pessoas. Muitas vezes a gente vai percebendo que é muito difícil a gente dar aquilo que a gente não tem. E muito difícil a gente ver a palavra de Deus, quantos momentos que Ele declara o amor dele por nós. E muitas vezes a gente não percebe, porque a gente não conhece verdadeiramente o amor. Então, quando a gente conhece, a gente sente porque o que Jesus fez por amor a nós, e a gente automaticamente vai porque a oração é uma intimidade. Vai transformando, né? E vai sendo transformada pelo amor de Deus na nossa vida. Mas antes, você quer dizer alguma coisa ainda? Diga. Eu ainda tenho uma última pergunta a fazer. Pode fazer, faça. Então, eu quero perguntar assim, muitas pessoas que agora estão nos vendo
estão interessadas, com certeza, porque Deus já tocou o coração e querem saber como fazer para que essas oficinas aconteçam num grupo, na paróquia, como fazer. Podem entrar em contato conosco, né? Os guias, eles estão nas comunidades, nas paróquias aqui de Natal também e no interior. E as oficinas, nós trabalhamos durante o primeiro semestre e o segundo semestre. O primeiro semestre nós começamos em março, terminamos em junho. No segundo semestre, vamos começar agora em agosto, de 5 a 11 de agosto começam as oficinas de oração e vida nas comunidades. Então procure na sua paróquia, na sua comunidade, e se de repente não tiver, mas você tem um grupo, gostaria de disponibilizar esse grupo para fazer, pode entrar em contato conosco. E se você tiver a oportunidade, não perca o encontro Experiência de Deus. Presente. Você pode repetir o telefone? Posso. Você pode dizer o telefone? Posso. O meu telefone é 8833-6734. Então não é esse que tem no cartaz. Então vamos repetir. 8833-6734. Pronto. Aí tem o seu, você já está vendo aí no seu vídeo o telefone para você entrar em contato, se você quiser, no seu grupo, na sua comunidade, na sua paróquia. Entre em contato então com o Ronaldo ou com outros guias que você pode até conhecer para levar, e vale a pena. E o programa da gente hoje vai ser todinho sobre oração. Nós vamos falar, eu achei lindo você falando que a gente tem que estar sempre com essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Mas aquela outra pergunta que você disse que trouxe no coração, foi essa? Foi essa. Foi essa, o que Jesus faria no meu lugar. Isso vai nortear a vida da gente. E as oficinas vão levar a gente a praticar no dia a dia da gente a oração. Através de muitas coisas, nós vamos mastigar, detalhar esse assunto hoje no nosso programa todinho, Ronaldo. Hoje, por causa de vocês, vamos falar sobre oração. Então a gente agradece carinhosamente e quer deixar a palavra final desse programa, desse primeiro bloco, para você, convidando as pessoas para o evento e para as oficinas. A maior experiência da vida é a experiência do amor. Saber que Deus nos ama sem um porquê, nem um para quê. Nem ama porque nós somos bons, nem para que sejamos bons. Mas a partir do momento que eu vivo essa experiência do amor de Deus, eu sou capaz também de amar. E foi essa experiência que Jesus de Nazaré viveu. E por isso que ele saiu gritando pelo mundo que o Pai os amava, chamava Deus de Pai, que foi um escândalo na época, mas ele revolucionou esse Deus, ele trouxe esse Deus próximo, esse Deus que caminha conosco, e que assim como Jesus, nós também possamos transformar também a sociedade. As realidades que nós encontramos tão difíceis em realidades de morte para realidades de vida. Então, se você tiver a oportunidade, faça a oficina de oração em vida. E se você também puder, venha participar do Encontro Experiência de Deus, de 6 a 11 de setembro. São poucas vagas, né? Que o local não comporta muita gente, mas então é um presente que nós estamos disponibilizando a você. Né? Então a gente vai ficando, após essa riqueza de informações que acabamos de ter, vamos ficando por aqui até já, se Deus quiser. Obrigado. Nós dizíamos, quantas vezes, eu vou começar recordando o que nós falamos ainda agora, quantas vezes nós sabemos e comprovamos pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, que Jesus saía à tarde, à noite, de madrugada, para estar em oração com Deus, para estar em intimidade com Deus, para estar no seu a sós com Deus. Todos os grandes movimentos, todos os grandes momentos, todas as grandes importantíssimas situações que Jesus estava vivendo ou iria enfrentar minutos, horas, dias depois, ele os entregava a Deus, o seu Pai Todo-Poderoso. Me lembro também, e nós vamos comprovar, que quando Jesus foi escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite em oração. E de repente, um por um, ele foi chamando. Isso a gente vê lá em Lucas, capítulo 6, versículos do 12 até o 19. E interessante, meus irmãos, que logo depois que Jesus chamou um por um,
um por um, como Ele nos chama a nós e confidencia, e confia a nós uma missão, como os discípulos de hoje. Logo depois que Ele reuniu os 12, Ele desceu com eles, ou chegou àquele monte onde Ele faria o sermão da montanha. Escolhidos, já começa a missão. Quando nós sentirmos o apelo, o convite, o grito de Deus no nosso coração, vai, evangeliza, vai, fala a tua palavra de amor, fala a tua palavra de autoridade de pai, a tua autoridade de mãe, fala a verdade que vem de Deus. Quando tu perceberes isso, por favor, vai para a missão. E também eu me lembro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, antes deste momento, Ele levantou os olhos aos céus. Ele ergueu o seu coração e o colocou em sintonia mais uma vez com Deus, dizendo: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. E continua o Evangelho, que é João, capítulo 11, versículos do 41 ao 42a. Jesus diz mais ainda: eu te dou graças, porque tu me ouviste. E vem um outro versículo lindo que diz assim: eu bem sei que sempre me ouves, por isso eu te dou graças. É muito importante a gente ter a consciência, primeiro, do que é a oração, para depois viver a oração no nosso dia a dia. Eu acho linda, e peguei aqui, olha, Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Isso é oração. E essa frase foi dita por Santo Agostinho. Deus tem sede de que tenhamos sede dele. E isso é oração. É a comunicação nossa com Deus. E, logicamente, encontra no coração de Deus uma resposta. Ele também se comunica conosco através de tantas coisas. A gente escuta a resposta à nossa oração. E quero só completar com uma frase também belíssima de Santa Teresinha. Ela diz assim: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Impulso. Porque é um impulso, porque esse olhar voltado para o céu, a partir de algo que está acontecendo conosco, necessariamente, gente, não tem que ser só na provação, não. Na alegria também. A oração de ação de graças, a gratidão a Deus, né? Então, existem muitos tipos, e nós vamos ver hoje aqui no nosso programa os tipos de oração, muitos tipos de oração. Verdade. Né? E bom também lembrar, salientar, recordar ao nosso coração que não há, guarde bem, não há na expressão da nossa fé algo mais sublime do que o podermos chamar a Deus de Pai. Claro que é um exercício do dia a dia, claro que é um crescimento na maturidade da fé, claro também que não precisamos ter 80 anos para chegarmos a essa maturidade. A maturidade se chega na proporção da intensidade. A beleza da vida não é a sua extensão, é a sua profundidade. O nosso encontro com Deus, entendendo que Ele é nosso Pai, Abba, Pai, Paizinho amoroso, Pai do céu, cada vez mais se aprofunda a partir da intensidade, do tempo que eu gasto, do tempo que eu passo, do tempo que eu me deleito junto de Deus. Quanto menos tempo, menos intimidade. Quanto mais tempo, mais intimidade. Não significa, porém, nós falamos que a beleza, o profundo da expressão da nossa fé é podermos chamar Deus de Pai. E isso só acontece pela oração. Mas não significa, porém, que o simples e mero repetir de palavras, ó Deus, eu te amo, ó Deus, eu te amo, Pai nosso que está no céu, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Não é esse mero repetir de palavras que me coloca em oração. Não, não, não.
tem que haver um profundo entendimento. Tem que haver, só é oração quando há sintonia com o coração de Deus. Eu me Não jogo. pode ser, Leia, da boca para fora. Sim, né? não é só repetir não é palavras, só repetir não. palavras. Não. Não pode ser da boca para fora. Aliás, quando a gente está até conversando com alguém, meu irmão, minha irmã, assim, às vezes a gente está batendo um papo com uma pessoa, a gente sente quando o outro está falando, está ligado em nós, está falando do que brota do coração, ou está falando simplesmente para ser educado. É verdade. Certo, perfeito. Mas foi isso que eu disse. Eu senti assim pelo seu semblante que você estava preocupada se eu estava falando alguma coisa meio herege. Não. Diretor, mostre nós duas. Nós duas. Eu estava falando alguma coisa meio herege. Não, eu estava dizendo que não adianta dizer salve rainha, crê em Deus Pai, Pai Nosso. Não, tem que sair, brotar, transbordar, emergir do meu coração com toda a unção, com toda a sinceridade. Aí até aquela história do Zé, que chegava todo dia na igreja e dizia, Jesus, aqui é o Zé. E de repente, no outro dia, ele chegava na igreja, no mesmo horário, Jesus, aqui é o Zé. Até esse Jesus, aqui é o Zé, quando sai do profundo da alma, é uma profunda oração. É isso que é importante. A oração é um diálogo com Deus. Quando é monólogo, não houve encontro. Não houve intimidade. É uma conversa de confiança, de amizade, de súplica, de perdão, de reconhecimento. E quando Leia falava das vezes que Jesus orava, em tudo, ele foi escolher os 12 apóstolos. Primeiro, ele entrou em oração, se recolheu às montanhas para rezar. Ele foi antes de todas as grandes, não é? Todas as vezes. Por exemplo, quando Jesus começou a vida pública, ele passou 40 dias no deserto, em oração, preparando a alma. Não é? Nós tivemos a oportunidade, inclusive agora recente, de chegar pertinho, de ver essa montanha onde Jesus foi tentado, onde ele ficou lá 40 dias em oração. Então, nós precisamos imitar Jesus nisso. E, como a gente já falava, a oração, ela pode ser, olha, a oração de agradecimento, uma oração de adoração. É eu reconhecer quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo na minha vida, reconhecendo o poder e a manifestação dele na nossa vida, a oração de louvor, a oração de petição, aquilo que eu for pedir, a oração de reparação, a oração de súplicas, né, de clamor a Deus. Leia, você já viu em muitas circunstâncias, já deve ter observado que muitas vezes a gente vai visitar uma pessoa e quer fazer uma prece, e a circunstância, ela orienta que oração precisa ser feita. Ah, sim, não tenha dúvida disso. É exato. A circunstância. A gente E falando em circunstância, falando em oração, falando em Jesus, que é o Senhor da oração, que é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, até na cruz, ele rezou para convidar os discípulos, para conclamá-los, para enviar-lhes em missão, sempre em oração. E aí eu quero aproveitar esse momento para dizer para nós, eu digo primeiramente para mim, Padre Marcelo Rossi, foi através dele que eu, provavelmente esse gesto já havia, quando a gente diz assim, você, olha lá o dedo em riste, você, quando eu aponto com um, 3 apontam para mim. Às vezes a gente coloca o dedo assim, você, e eu estou triplamente carente de corrigir aquilo que eu estou julgando o outro. Então, eu me lembro, recordando que nós falamos de todas as vezes que Jesus esteve em oração, e mais uma, até quando já estava crucificado, na cruz, todo o seu sangue sendo derramado, dores pungentes, dilacerantes, uma humilhação sobre todas as coisas.
E ele, já crucificado, disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é oração. É uma oração de confiança em Deus e, paralelamente, porque eu sei que Deus é meu Pai, eu perdoo na humildade, em nome do amor que Deus coloca no meu coração, àqueles que mal me fazem. Aqueles que me fazem chorar, sofrer, que me humilham. Aqueles que me fazem passar por situações difíceis. Pai, perdoa-lhes, disse Jesus Cristo em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E falando nessa oração, eu pego aqui o nosso catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 26, 16, onde ele nos explica. Aliás, aqui você sabe que no catecismo explica tudo, né? Explica tudo. Então, a gente precisa ter em casa, viu? Se não tem ainda, adquira o seu. Mas ele diz assim, ele fala, eu resumi inclusive aqui, onde Jesus ouve a oração de fé expressa em palavras, mas também a nossa oração é ouvida quando a fazemos em silêncio. Quando usada por palavras, ele cita aqui o nosso catecismo, a situação do leproso, que ele pediu, mestre, Jesus tem piedade de mim. O Jairo, não é? Quando pede a cura. O bom ladrão, como Leia falou agora, que ele expressa essa oração, esse pedido de oração. Ou então no silêncio, quando a gente vê aqueles amigos do paralítico que vão no silêncio, eles vão descendo aquela maca, a padiola, né? Quando a hemorroíça também, ela não diz nada, mas ela vai se espremendo pelo meio do povo e toca a veste de Jesus. E o milagre acontece. É uma oração silenciosa. As lágrimas e o perfume de Maria Madalena, a pecadora. Então, a oração ela pode ser falada ou pode ser no silêncio. Né? O importante é que a oração aconteça na vida da gente. Minha gente, alguém até diz assim, mas eu não tenho tempo para rezar. Minha vida é corrida. Gente, nós podemos transformar a nossa vida numa vida de oração. Com certeza. E, aliás, eu quero que fazer você pegue tudo aí, em oração. pegue o seu catecismo. Olha aí. Eu estou com o meu catecismo. Pega o seu, mostra aí. É. Pode ter várias edições, várias editoras. Esse aqui é da editora Vozes. Esse aqui é da CNBB. Várias editoras. Então, você vai ver uma capa diferente. Agora, gente... Esse é o original. Abril. Esse foi o primeiro editado. Agora, eu quero dizer, abril... Dessa capa a essa, você sabe, não é, meu irmão? Eu estou sendo tolinha falando isso. É o mesmo conteúdo. E você falava em momentos de oração aí, a partir do seu catecismo. E eu quero mostrar para você, por favor, Sônia disse e eu reforço, tenha em casa, tanto quanto a palavra de Deus, o catecismo da nossa Igreja Católica. Ele é uma explicação, ele é um esclarecimento, ele é um aprofundamento. Ele é assim, deixar em miúdos aquilo que talvez a gente não entenda na palavra. Ele esclarece para a nossa pouca compreensão, porque às vezes a gente não busca um aprofundamento maior. Então aqui na quarta parte do nosso catecismo da Igreja Católica, na quarta parte, você vai ler, olha aí, quarta parte, é aqui, eu tô tentando, olha, aqui em cima. Oi? Deixa aqui. fixo que ele mostra. Quarta parte, tá vendo? Olha, a oração cristã. Então o catecismo está ensinando para nós tudo sobre a oração. Que tipo de oração? O que é oração? O que não é oração. Aprendamos isso. Então eu quero dizer, mais uma vez, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 16 a 18, o apóstolo diz assim, viveis sempre contentes.
Isso também é uma forma de oração. A gente está com um jeito de ser contente. Eu estou mostrando que eu sou agradecida a Deus, que eu não fico preso a amarras. Vivei sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é, a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Orar, rezar, unir-se em profunda intimidade com Deus não significa, eu vou falar outra expressão que de repente a Sônia vai se assustar, não significa estar com o terço 24 horas na mão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Nem todo aquele que está com o joelho no chão está com o coração em Deus. Nós precisamos repaginar, reformular, reestruturar o nosso coração para que ele deixe apenas de ser formalista, legalista e passe a ser com um sentimento profundo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Porém, se você estiver no consultório médico, se você estiver se deslocando de transporte público ou de transporte próprio, se você estiver lavando a louça, se você estiver passando roupa com ferro, estiver lavando roupa, se você estiver esperando a sua vez na caixa do supermercado, faça como Jesus. Esteja sempre em oração. Não fique se dissipando ali nesses momentos. Coloque sua alma. Será que você está se deslocando no carro? Pensa, meu Deus, toma conta da minha família. Meu Deus, a minha vizinha vai fazer uma cirurgia agora. Toma conta dela. Senhor, o meu companheiro de trabalho está sentindo uma dor aqui. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde ele não pode ir. Isso é oração. Fazer como Jesus fazia e como ele faria. Erga. Levante os olhos do seu coração a Deus e ore sem cessar. E eu concordo 100% com isso, porque quando a palavra do Senhor nos diz orai sem cessar, é isso, minha gente. Você não tem que parar a sua vida toda. Claro, existe todas as formas, muitas formas de oração, existe muitas congregações, existe congregação que a gente sabe que levanta 3 horas da manhã, 2h30, para rezar, porque faz todas as orações, não é? Os ofícios das horas e tudo. Só que, o que é que a gente precisa ver? Orar sem cessar significa fazer tudo em oração. Que Leia disse, vai dirigindo, vai cozinhar, vai lavar roupa, vai fazer um bolo, vai receber alguém em casa, tudo em clima de oração. Essa é a forma da gente orar sem cessar. E aí sim, ninguém pode dizer, eu não tenho tempo de orar. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. A oração. E o nosso programa hoje está tentando justamente aprofundar para todos nós o que significa a oração na nossa vida. E eu trouxe aqui, olha que eu fui buscar, estudar, né, as formas de oração. E eu encontrei aqui a formal ou tradicional, que é aquela que a gente repete fórmulas prontas. É a oração do terço, é a novena, é o ofício, é o Pai Nosso, tantas e tantas orações que nós fazemos. Então, essa é a oração formal e tradicional. A meditada é aquela que a gente lê, reflete, medita, contempla e busca viver, que é a palavra de Deus. A cantada, quando a gente louva, quando a gente canta, quando a gente experimenta entrar em oração, cantando, entendendo o que está sendo cantado. A cósmica, a igreja chama de oração cósmica. É o quê? É o homem que sente Deus através de sua obra. Quando você contempla a criação, quando você contempla tudo aquilo que Deus fez por amor. É a chuva que cai, é um rio que corre, é um animalzinho que você vê, um cachorrinho, um gatinho e tantos outros. É a flora, é a fauna, são as pessoas, tudo aquilo que Deus fez para nós.
A existencial, quando conversamos com Deus a partir de um fato concreto, de um acontecimento, de alguma coisa que nós presenciamos, sempre Deus está nos falando e a gente pode transformar fatos concretos em oração. E, por último, a oração silenciosa, que é a contemplação. Né? Você, às vezes, vai no seu quarto, na sua casa ou na igreja, diante do Santíssimo. Em qualquer circunstância, onde você estiver, sozinho ou com alguém, você pode parar e contemplar a Deus numa oração silenciosa. Pois é, e eu olhando aqui, Sônia falando em oração e eu me deleitando também com os versículos bíblicos que nós vamos encontrando sobre oração. Olha, são dezenas, centenas, é chuva de bênçãos, é riqueza após riqueza, é bênção sobre bênção para a nossa vida. Assim nós busquemos um deleite espiritual, um encanto espiritual, um alimento espiritual, para que nós possamos cada vez mais conhecendo, amar. E amando, não sabendo mais viver sem a palavra de Deus, que é o próprio Deus. E eu me lembro ainda, enquanto nós estamos em oração, e a vida inteira pode ser uma oração, e sempre que estivermos em oração, guarde bem, enquanto nós estivermos em oração, e sempre que estivermos em oração, vou dizer uma coisa que vai nos fazer tremer: o demônio estará sempre nos rondando. Ele quer que nós rezemos. Ele quer que nós nos convertamos. Ele quer que nós sejamos aliados da plenitude da vida. Ele quer que nós sejamos bons. Ele quer que nós alcemos degraus, voos mais altos. Nada disso. Então, se nós estamos em oração, se nós estamos buscando a pureza de alma, se nós estamos a cada dia buscando a conversão, podemos ter certeza, o demônio está em derredor para nos perder, nos provocando, nos perturbando. Afinal, ele é o demônio, o diabolos, aquele que divide, aquele que estraçalha, aquele que se compraz na desunião, na desgraça do outro. Se nós estamos em vida de oração, ele está nos perturbando. Aqueles que não têm vida de oração, talvez já estejam mais tendentes ao caminho do mal, ou da inércia, ou da indiferença, ou do tanto faz, ou do não acredito, ou do se existe, ele resolve a minha vida depois. Mas o demônio estará sempre. Porém, aquele que tem uma vida constante de oração, ele afronta, o demônio afronta, ele enfrenta, mas ele não vence. Porque em Jesus, todos nós somos mais que vencedores. Aliás, isso está em Romanos, eu abri aqui, capítulo 8, versículo 37. Exatamente o texto diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Quem é aquele que nos amou? O próprio Jesus Cristo. Em todas as circunstâncias, tentados ou não, doentes ou não, desempregados ou não, se estivermos unidos, como os ramos estão ao tronco, nós sempre seremos mais que vencedores. E aí até continua o versículo 38, dizendo assim: porque eu, diz o apóstolo Paulo, eu estou persuadido, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades. E aí vem o versículo 39. Nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, o amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém. E eu quero também trazer a reflexão que está contida aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos versículos 19 e 20, onde
diz assim a palavra: digo-vos ainda isto, Jesus dizendo para mim e para você agora: se 2 de vós se unirem sobre a terra a pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso para mostrar, minha gente, a necessidade da oração em comunidade, a necessidade de orarmos juntos, a necessidade da oração na igreja, na comunidade. É muito forte. Se você está na sua casa e você puder rezar o terço, rezar a palavra de Deus, ler, estudar a palavra de Deus com a sua família, que coisa maravilhosa. Jesus diz: eu estarei. Se de tudo você mora sozinho, mora sozinha, se você estiver num lugar que não tem gente, chama seu anjo da guarda para rezar com você, que já é 2, não é? Você e seu anjo da guarda, e aí Jesus estará no meio. Mas eu quero, Leia, ainda fazer uma reflexão aqui, que a oração, ela precisa encontrar ressonância em nós próprios. Já falamos aqui que não podemos orar da boca para fora, né? Precisamos sentir o que está sendo dito. Por isso, o que é encontrar ressonância em nós? É a oração transformar a minha vida, mudar o meu temperamento, mudar. Eu preciso me converter todos os dias pela força da oração. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele vai agindo em nós através da oração, e nós vamos deixar sempre o homem velho de lado, para que a gente possa ser renovado. Hein, Leia? Você concorda com essa afirmação da mudança interior? Perfeito, perfeito. Olha, primeiro... Ela tem que encontrar. Primeiro, a gente precisa cuidar de si. Eu me lembro sempre aquela imagem, quando a gente vai viajando de avião, aqueles comissários de bordo, quando nos ensinam assim: se por acaso a cabine sofrer uma despressurização, faça o seguinte: máscaras vão cair à sua frente. Pode ter um menininho de 3 anos ou uma idosa de 90. Primeiro, coloque a máscara em você. Quando você estiver... Agora não vai passar 3 horas, senão não dá certo, né? O quanto antes, coloque a máscara em você. Depois que você estiver tranquilo, bem, você vai cuidar dos outros. A oração é também assim. É muito fácil, e eu repito, eu dizer: fulano não reza, fulano não vai à missa, fulano não faz gentileza, fulano... É tão fácil, mas tem 3 dedos apontando para mim. Comece em casa, comece em mim. Eu preciso me converter para depois, com o coração cheio de autoridade, aquela que me vem de Deus, poder dizer: meus irmãos, façam assim. Como São Paulo dizia: sigam a mim, porque eu segui Jesus. Façam como eu, porque eu faço como Jesus. Então, a moral de tudo isso é: orai sem cessar. Recordando que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Sem cessar, sem cessar. A igreja nos ensina, a nossa igreja nos ensina que quem ora, quem reza, quem suplica, quem agradece, quem louva em nós é o Espírito Santo. Por isso, a cada manhã, ao despertarmos para um novo dia, iniciemos dizendo, suplicando: vinde Espírito Santo. Porque sem a oração, nós não temos graças. Sem graças, não temos forças. Sem forças, somos presa fácil demais para o demônio. E ele nos abocanha e nos destrói. A palavra é: orai sem cessar. E Jesus nos ensina. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz: quando orardes, entrai, ou quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Aliás, espera aí, só um minutinho, um parêntese. A nossa igreja católica, apostólica, romana,
mais uma vez eu repito, na quarta parte do catecismo, nos ensina muito, muito, muito sobre a oração. Quer aprender? Quer entender minúcias? Uma orientação importantíssima? Por favor, quarta parte do catecismo da Igreja Católica, lá no nosso catecismo. O demônio, diz o catecismo, pode até perturbar o reino de Deus. Ele, o demônio, porém, não tem força para impedir o avanço, o crescimento do reino de Deus. E Jesus fecha dizendo, lá em João 15, 5b, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, sois nada. Sem mim, não dais um passo à frente. Sem mim, viveis no abismo, na tristeza, no sofrimento. E mais, Jesus completa em João 15, 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Mãe, oh mãe, que essas palavras não estejam sendo perdidas. Vocês não avaliam. Às vezes a gente vem para aqui com tanta dificuldade, mas a gente vem porque tem que falar do amor de Deus. Então, permanecei em mim, diz Jesus, e eu permanecerei em vós. Sem Jesus, você não será um bom pai, você não será uma boa mãe, você não será um bom filho, você não será um bom namorado, você não será um bom profissional. Sem Jesus, não dá. Não dá. E, Léa, falando, eu quero lembrar aqui que o próprio Jesus nos ensinou uma oração formal, que é a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. E eu quero fechar minha reflexão sobre a oração, só lembrando uma coisa que eu vejo muito e percebo muito. A oração de súplica, um clamor. Gente, precisamos acreditar. Claro, nós temos que ter fé para poder orar e conseguir de Deus esse milagre. Mas uma oração de súplica, ela necessariamente não vai sair exatamente como eu quero, não. Toda oração de súplica precisa ser submetida à vontade de Deus. Então, nunca caia na tentação de dizer, meu Deus, eu rezei tanto, eu orei tanto, eu pedi tanto e Deus não fez. Vamos nos acostumar, meu irmão, minha irmã. Toda vez que a gente se dirigir a Deus, pedindo alguma coisa, que a gente diz, Senhor, antes de tudo, faça-se a tua vontade. Assim como Jesus nos ensinou lá no Getsemane, quando ele, naquele sofrimento, ele disse, se for possível, meu Deus, meu Pai, afasta de mim esse cálice. E na mesma hora ele diz, mas se faça antes a tua vontade. Vamos nos despedir. Despeça-se que eu começo cantando. Vamos! Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força Até da quinta-feira. oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Associação O Senhor, o Bom Pastor e TV Potiguar, cada vez mais pensando em você.